Olá, meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Estou aqui agora para trazer uma palavra da parte de Deus para todos aqueles que estarão compartilhando conosco desta chamada. Lembrando que pela manhã do dia sábado 21, nós estivemos reunidos com o corpo administrativo da igreja, os pastores essencialmente, para delinear algumas atitudes com relação a essa questão da pandemia do coronavírus. Agora quero trazer uma palavra da parte de Deus. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, no Cântico de Ana, ela diz que ao Senhor pertence a vida, e é Ele quem dá vida e tira a vida, quem empobrece, quem enriquece, quem enaltece, quem humilha. Ou seja, ao Deus Todo-Poderoso pertence o domínio e o poder sobre todas as coisas e também sobre a vida. No capítulo número 10, no versículo 10 do Evangelho de João, Jesus Cristo diz assim: porque o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Quando nós olhamos esse texto da palavra de Deus, no entendimento literal da palavra, Lúcifer, ou o ladrão citado, ele não tem poder para matar a não ser que ele seja autorizado, ele seja dado. Quando nós lemos o capítulo 6 do livro do Apocalipse, a revelação dada a João, quando lá no versículo 1 fala que ao Cordeiro, quando ele abriu o primeiro selo, disse que ele autorizou sair para matar, para destruir o príncipe do cavalo branco com o arco. Por que eu estou fazendo uso desses textos da palavra de Deus? Porque só ao Senhor Deus Todo-Poderoso pertence o poder, o domínio e o controle sobre todas as coisas. No entanto, Deus, Ele permite, por causa da condição do pecado, por causa do tempo do fim, Deus permite o inimigo que ele atue com poderes, inclusive para tirar a vida. Como também é conhecido, e nós estaremos falando nesta hora sobre este assunto, o caso das destruições aonde Deus resolve interferir. Quero crer que nesta situação que nós estamos vivendo agora, ela está relacionada com o capítulo 21 do Evangelho de Lucas, quando, falando Jesus a respeito do tempo do fim, ele diz assim: e quando ouvires essas coisas, sabei que o tempo do fim, ou o reino de Deus, se aproxima. Nós estamos falando de um período, de um tempo em que, entre a graça e o milênio, nós teremos aí acontecimentos na história da humanidade que serão marcados por catástrofes, por coisas violentas e que certamente elas seriam precedidas de sinais. Então a minha preocupação nesta ocasião, mais uma vez, é mostrar para a igreja, mostrar para todas as pessoas que estão, de certa maneira, aflitas, preocupadas, que nós estamos vivendo um dos sinais que precedem, sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Ainda não é o tempo do fim, ainda não é o momento em que a verdadeira tribulação, as dores realmente do fim virão, mas sim um momento no qual o Senhor nos permite, como povo sensato, como povo escolhido, perceber o real cumprimento da sua palavra e da profecia. Então, partindo desse princípio, nós precisamos, neste momento, fortalecer a nossa fé baseada em duas coisas. Nós temos sido guiados pela palavra de Deus, orientados constantemente pelo Evangelho de graça e paz, mas que aponta para sofrimentos, apontam para dores, apontam para um tempo que será chamado tempo do fim. Uma outra coisa, Jesus diz assim: e quando ouvir dizer que a paz virá, repentina destruição. Nós estamos passando por um momento que sobre o mundo se abate uma situação de destruição.
Então, o inimigo, aquele que foi autorizado a matar, roubar e destruir, está trabalhando. Quem ganha? Ele. Deus não ganha. A única maneira que Deus pode ganhar numa situação como esta é quando nós compreendemos a necessidade da palavra que foi revelada a Ló. Diz que Ló estava habitando no meio de uma situação e de um povo que havia perdido o temor completo de Deus. O Senhor envia os anjos àquela cidade. É um tema muito conhecido e eu não quero fazer comparações para que as pessoas não imaginem que nós estamos dizendo que isso seja um julgamento de Deus. De maneira nenhuma, não entenda por esse lado. Mas Sodoma, aquela região próspera, abençoada, cheia de riqueza, se manifestou uma ação que não era de Deus, não glorificava Deus, e os homens passaram a ter práticas que Deus as rejeitou. Enviou os anjos. E a palavra diz que naquele contexto eles atentam contra a integridade daqueles seres que estavam materializados. Um corpo humano, visível, palpável. Não sabiam eles que eram anjos. Mas eu não quero me prender essencialmente à visita dos anjos em si, mas à razão pela qual eles foram a Sodoma. Eles foram a Sodoma para verificar como estava a realidade da cidade, para servir de testemunha, e se fosse comprovada aquela realidade, eles iriam destruir Sodoma. No entanto, Ló os recebe e os abriga na sua própria casa. Se esforça para que aqueles seres celestiais se hospedem na casa dele, Ló. E eles aceitam a demanda de Ló, não se revelam a Ló como seres celestiais, a não ser quando são postos em risco, mas eles dizem uma coisa muito particular para Ló. Quando eles chamam Ló para sair, eles dizem assim, tomam Ló pela mão e dizem assim, escapa por tua própria vida. Queridos irmãos, amada igreja, povo de Deus, sociedade que nos ouvem, este é o momento de nós pensarmos em escapar por nossa própria vida. Mas escapar pela nossa própria vida de que maneira? Primeiro, percebendo de que Deus ele é perfeito, a palavra é real, Deus cuida do seu povo, mas nós estamos no mundo no qual o vírus se tornou comum a todos. Não podemos dizer, porque o crente está imune. O nosso DNA é humano, o nosso sangue é humano, o oxigênio que respiramos é compartilhado com todos. Nós não podemos andar com uma garrafa de oxigênio específica, porque isso custaria muito caro. Então, nós estamos tão vulneráveis quanto qualquer outro ser humano na Terra. Porém, neste momento, pela capacidade científica dos homens, há uma recomendação. Quanto menos contato, quanto menos respirar o mesmo ambiente, maior possibilidade de escaparmos por nossa vida. Então, a palavra de Deus nos revela que virá um tempo de destruição. Há um princípio de dores. Quero tomar esta parte. Estamos vivendo um momento que a geração presente jamais havia enfrentado. É um momento de dores. É um momento que não tem como você dizer que não há tensão, não há medo, não há insegurança, porque segurança para quem? Quando nós olhamos para o nosso país, da Presidência da República, o órgão talvez mais protegido do país, ao Senado Federal, nós temos pessoas afetadas por este vírus que chegou à nossa pátria. Como dizíamos no vídeo anterior, no nosso Brasil já são 12 pessoas que faleceram a causa da contaminação por este vírus. No estado do Tocantins, onde nós moramos, já são 2 pessoas confirmadas com o vírus. Então, um número de 40 ou mais pessoas já com sintomas. Então, qual é a receita para que nós venhamos escapar neste momento?
Quando Jesus fala da destruição de Jerusalém, lá no capítulo 24 de Mateus, ele diz assim: quando ouvides essas coisas, aquele que estiver no campo, não volte para a cidade, mas que procure as montanhas e se abriguem, porque de um momento para outro virá a destruição. Então o próprio Senhor, na palavra, ele está dando uma recomendação para que naquele momento da destruição da cidade de Jerusalém, caso que aconteceu no ano 70, como estão nos registros da história, pessoas pudessem preservar a sua vida. Então neste momento, se você puder evitar uma viagem, evite. Se você puder evitar ir na casa de um parente, evite. Se você puder evitar ir ao templo, evite. Por que não? Você não é convertido ao Senhor no templo, você é convertido ao Senhor do templo. Então, a morada do Espírito Santo, Jesus diz lá no capítulo 15, se não estou equivocado, do Evangelho de João, que aquele que crer nele, viremos para ele e faremos nele morada. O Espírito de Deus quer morar em você, e o Espírito de Deus morando em você vai tirar o medo, vai tirar o temor, vai tirar a angústia, a dor, e vai lhe levar a ter força para interceder por esta grande nação, pela humanidade inteira, aqueles que conhecem o Senhor e aqueles que não conhecem. Na nossa reunião de hoje pela manhã, eu compartilhava com os nossos colaboradores esta expressão. A Bíblia Sagrada diz assim: porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, ou seja, daquela pessoa que não conhece os parâmetros da palavra para a obediência, mas tem prazer na morte do justo. Então veja bem, se você se expor e contrair o vírus e você morrer, Deus ganha, maravilha. Mas, e as pessoas que você pode contaminar que não o conhecem? Então, para preservar a vida daqueles que Deus não tem prazer na morte deles, sejamos coerentes, sejamos sábios, sejamos sensatos, mantenhamos a nossa fé, crendo, vai passar. Como sempre, todas as situações de momentos difíceis, de angústia, de dor, elas passam. Esta situação vai passar e aqueles que temem ao Senhor preservarão sua casa, preservarão sua família, preservarão seu lar, intercederão pelos vizinhos, orarão por eles, conversarão com eles, guardando a distância necessária. Não é um isolamento que não nos permita falar com as pessoas, mas sim um isolamento que nos permita contato com as pessoas. Então, que Deus lhes ajude, que Deus lhes guarde, que Deus lhes faça compreender que neste momento a melhor forma de nós mantermos o nosso cristianismo em alta é velando pelas pessoas, sem estar nos expondo ao contato mais diretamente falando. Porque o inimigo, ele já está autorizado a matar e a destruir e a roubar. Tem feito isso com maestria por milhares e milhões de anos. Então, que nós nos guardemos pelo sangue do Cordeiro de Deus, de tal maneira que sejamos coerentes na nossa relação com os demais. Também deixar aqui aos irmãos, mais uma vez, a porta aberta para que quem precisar de um atendimento, de uma visita, a igreja permanece igreja, o templo permanece ativo. Nós tenhamos sempre o cuidado de nos manter em sintonia, velando por aqueles princípios que são da nossa comunhão e da fé no Senhor Jesus. Quero terminar esta palavra nesta noite ou neste dia orando por você, orando por tua casa, orando por teu lar, orando por tua família, para que o Espírito Santo de Deus te alcance. E aí quero fazer isso da maneira mais usual possível que nós os cristãos praticamos. É fechando nossos olhos e intercedendo ao Deus Todo-Poderoso, crendo que Ele é fiel para lhe fazer ver a sua glória se manifestar. E lembre-se, escape por sua vida. Aceite o chamado para fugir do meio do lugar aonde há contaminação. Querido Deus, neste momento eu me uno com milhões de pessoas no mundo, Senhor. Essencialmente, com milhares daqueles que conhecem e exaltam o Teu nome nesta cidade, para interceder a Ti, Rei da Glória, pela Tua proteção, pelo Teu fortalecimento, pela Tua graça derramada
sobre a mente, sobre a cabeça, sobre o entendimento de cada um dos teus filhos. Homens e mulheres, crianças, adolescentes, ministros teus. Senhor, que nós possamos ser uma voz profética, intercedendo, Senhor, por aqueles que estão já contaminados, para que Tu os livre da morte, intercedendo, ó Deus, por aqueles que trabalham na área da saúde, que estão expostos a cada momento no cuidado daqueles que padecem, intercedendo, ó Deus, pelas forças vivas, ó Deus, pela segurança pública, ó Deus, pelos corpos de bombeiros da nossa nação, pelos policiais que cuidam das rodovias, ó Deus, por todas as pessoas envolvidas na proteção e no cuidado da cidade, pelas guardas metropolitanas espalhadas por esta nação, Senhor, que tem um trabalho pleno de cuidar pela vigilância. Deus, pelos donos de negócios, pelos donos de restaurantes, Pai querido, pelas clínicas e pelos hospitais, para que haja paz no coração das pessoas e para que haja temor. Por Tua igreja, que ela não cesse de clamar, de interceder e de velar por cada vida, Senhor, que é preciosa aos Teus olhos. Eu oro, Senhor, neste dia pedindo que a Tua mão alcance poderosamente cada lar desta pátria e que nós, como cristãos, sejamos confiantes e convictos de que Tu nos levará a um aprendizado muito grande durante esse processo, mas certamente ao concluir, Senhor, Tu nos tornará um povo mais forte, uma nação mais amadurecida para enfrentar os seus próprios problemas. Desta forma nós oramos pedindo a Tua graça no nome de Jesus e abençoamos o Teu povo para a glória do Teu nome, e amém. E amém. Deus abençoe a você, sua família, seu lar, sua empresa. Não esqueça, você é parte do povo de Deus e o povo de Deus anda com sabedoria e inteligência. Um abraço, até a próxima.